quero falar sobre a diferença entre saber sobre o idioma russo e saber o idioma russo em si. Quando a pessoa sabe sobre o idioma russo, isso quer dizer que ela não sabe o idioma russo. É bem contraditório mesmo. Mas deixa eu explicar o que significa saber sobre o idioma. Quando você sabe sobre o idioma, isso quer dizer que você, por exemplo, leu livros gramaticais, você fez exercícios, você decorou as explicações. Então, se uma pessoa te perguntar por que que esse caso gramatical é usado nessa situação, ou então por que que devemos usar esse verbo de movimentação nessa situação, então são regras gramaticais. E se a pessoa te fazer essa pergunta, você vai saber dar a resposta, porque você decorou a resposta, você decorou a explicação. Então você sabe sobre o idioma. Mas não quer dizer que só porque você sabe sobre o idioma, não quer dizer que só porque você decorou a explicação gramatical, que você sabe usar essa explicação gramatical na prática. Porque são duas coisas diferentes, né? Quando você. É o que você mais vê por aí. Pessoas que sabem tudo sobre a gramática russa, sabem muito mais do que eu, sabem muito mais do que os nativos, mas elas não sabem aplicar essa gramática na prática. Elas decoraram a regra, decoraram a explicação, mas quando elas devem usar na prática, quando elas estão escrevendo em russo ou então falando russo, elas não conseguem usar. Ela simplesmente trava e esquece como é que se usa. Então, isso aí é o exemplo de pessoas que sabem sobre o idioma. E agora eu vou falar sobre as pessoas que sabem o idioma. Por exemplo, um nativo é uma pessoa que sabe o idioma. Se você perguntar para um russo, por que que você falou desse jeito e não desse outro jeito? Por que que você usou essa regra gramatical e não essa outra regra aqui? O nativo vai ficar sem palavras, ele não vai saber explicar, a não ser que seja uma pessoa que, por exemplo, é um professor de russo, nativo, que já estudou a língua russa, né? Já estudou sobre a língua russa, então essa pessoa vai te saber responder. Mas se for uma pessoa comum do cotidiano, uma pessoa que não tem muito contato assim com o lado acadêmico da língua russa, uma pessoa que não estuda a língua russa em si, não estuda as regras gramaticais para poder ensinar depois, então essa pessoa não vai saber te responder porque ela sabe o idioma. Não quer dizer que ela não sabe a regra gramatical, não quer dizer que ela não sabe usar corretamente. Ela sabe, ela consegue escrever bem, ela consegue falar bem, só que quando você faz uma pergunta desse tipo, né, quando você pergunta por que que você falou desse jeito e não desse outro jeito? Por que que você usou essa regra gramatical e não essa outra regra? Aí a pessoa não vai saber te responder, porque ela sabe naturalmente em um nível subconsciente, mas ela não sabe te explicar de forma consciente, ela não sabe racionalizar e te explicar o porquê dela ter falado de uma certa maneira e não de outra maneira, entendeu? Então, uma pessoa que estuda as regras, uma pessoa que estuda as explicações é uma pessoa que sabe sobre o idioma. E uma pessoa que sabe o idioma, de fato, uma pessoa que de fato sabe o idioma, ela não estuda a regra. Porque se você sabe o idioma é porque você aprendeu o idioma de uma forma subconsciente, de uma forma natural, e o idioma já está lá internalizado na sua mente.